Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com Senac. Aqui você aprende receitas de um jeito diferente, com técnicas, histórias e dicas de empreendedorismo. O conteúdo perfeito para quem quer melhorar o seu desempenho na cozinha ou está em busca de uma carreira na gastronomia. Vamos começar? Não, mãe. Não, mãe. Mãe, tá bom. Fica tranquila. Tá tudo certo, tá? Aconteceu alguma coisa? Não, nada demais. Só meus primos que vêm passar o final de semana em casa. Ah, mas isso é legal, receber a família, colocar o papo em dia. Eu gosto dos meus primos. Eles são legais, mas olha, tem uma coisa que me incomoda, viu? Toda vez que eles estão aqui, eles ficam com essa história de pão de queijo bom mesmo é o de Minas. Sempre essa história. O episódio de hoje tem a receita certa pra você. Um pão de queijo pra mineiro nenhum botar defeito. Seus primos vão se esbaldar. Gostei, hein? Aliás, por que será que tem essa ligação entre pão de queijo e Minas Gerais? Eu não sei. Vamos perguntar pro Bruno Bertoso, docente do Senac, que sabe tudo de panificação. Conta pra gente, Bruno. É verdade que essa maravilha nasceu em Minas? Olá, Félix, olá, Areta e todo mundo que está nos assistindo. Olha, os primeiros registros dizem que o pão de queijo veio realmente de Minas Gerais. Então aqui o nosso desafio é aprender todo esse aspecto cultural, trazer todo o que o mineiro faz nessa qualidade que fica inigualável nesse pão de queijo para a nossa receita. E o mais legal é que o pão de queijo, ele é atemporal e ele entra em qualquer momento também da nossa refeição, não é verdade? Seja o café da manhã, seja um café da tarde, até mesmo no almoço e com todas as suas possibilidades aí de apresentações e também de recheios e uma série de outras vertentes que a gente pode trazer para essa iguaria que é inigualável, característica total nacional brasileira. E hoje nós vamos fazer então o nosso pão de queijo e eu quero que a gente acompanhe passo a passo aqui para que seja incrível. Vamos ver agora a receita de pão de queijo com Bruno Bertoso. Vamos iniciar então o nosso pão de queijo. Colocamos a panela aqui no fogo baixo a primeiro momento e vamos iniciar colocando leite. E aqui você pode colocar todo o leite sem problemas. Junto com esse leite, você também adiciona a manteiga. É importante dizer que nós não vamos deixar o leite levantar fervura. Nós vamos simplesmente deixar com que aqueça esse leite e a manteiga derreta por completo. Aqui como referência é aquele ponto de mamadeira. Quando você vai esquentar uma mamadeira, ela está quente, mas não está queimando, não está pelando. Então vamos derreter essa manteiga aqui no leite. Então perceba que a manteiga ela vai derretendo. Caso você prefira usar óleo de soja, também é possível. A gordura aqui pra gente não vai alterar o nosso resultado da produção. Aqui a gente estava falando de uma gordura animal, no caso da manteiga, e você pode usar vegetal, que é um óleo de soja, por exemplo. Não há problema algum. Então nós vamos diluindo toda essa manteiga, ela vai derretendo aqui na nossa panela. E legal também você já deixar pronto, que logo nós vamos adicionar aqui o polvilho. E nós vamos usar, nesse caso, o polvilho azedo. Ah, chefe, mas eu posso usar tanto o azedo quanto o doce? Pode usar os dois, não tem problema nenhum. A questão é que a quantidade você faz meio a meio de cada um dos tipos de polvilho. E o que muda na essência? Muda um pouquinho de textura. Talvez o seu pão de queijo vá ficar um pouco mais borrachudinho depois, quando você põe o polvilho doce junto com o azedo. Mas se você quer somente a crocância, você pode utilizar o azedo, que traz todo esse resultado que a gente precisa. Então nós já temos aqui a manteiga praticamente toda derretida. O nosso ponto, a temperatura do leite também já está adequada. E a gente usa isso como referência pelo tempo que demora o derretimento da manteiga. Então percebam
que ainda não levantou nenhum tipo de fervura nesse nosso leite. Qual é o problema se levantar a fervura? Dependendo do leite que você vai usar, pode criar uma certa nata e isso vai atrapalhar um pouquinho o seu processo produtivo aí. Então, já derreti a manteiga, aqueci o leite e nós vamos adicionando agora o polvilho aos poucos e vamos mexendo. Você também pode estar se perguntando, eu falo assim, nossa, o chefe está fazendo um processo invertido do que eu estou acostumado a fazer em casa. Pode ser, tem gente que prefere colocar o polvilho na panela e depois vai vertendo o leite aquecido. Não há problema algum quanto a isso também. O resultado, pessoal, será exatamente o mesmo. Ah, olha aí, a minha tia faz invertido mesmo. Ela coloca o polvilho na tigela e aí esse preparo ela coloca no polvilho para hidratar ele. Então, assim que eu terminar de colocar todo o polvilho aqui e integrar, eu vou desligar o calor da minha panela, porque eu não quero que queime essa manteiga, eu não quero que queime esse leite e também o polvilho. Então, nesse momento, eu preciso ainda do calor para que a gente possa diluir tudo bonitinho e integrar todos os itens nessa nossa massa do pão de queijo. E aí, é legal dizer também que o motivo de nós desligarmos a panela nessa fase é porque em breve nós vamos colocar ovo. E o ovo nessa panela quente vai coagular e aí vai ficar uma espécie de ovo mexido ou um omelete aqui no seu pão de queijo e não é esse o nosso objetivo. Então é nesse momento que eu vou desligar a panela. Eu vou colocar aqui pra gente pelo menos metade do queijo, porque esse queijo ele já vai começar a derreter nessa nossa massa e vai ajudar a nós termos a textura que a gente precisa, a textura daquele puxazinho do nosso pão de queijo. Então vamos aproveitar o calor da panela e fazer com que esse derretimento aconteça ao natural. Mas se você perceber que está passando o tempo e não está conseguindo derreter o queijo, não se preocupe, pode aquecer a panela de novo, ligar o fogo e continuar o mesmo procedimento. Então aqui, ó, a gente já percebe que boa parte do queijo já foi absorvido pela massa, ainda temos um pouquinho mais. Então agora que a massa já absorveu bastante aqui do nosso queijo, já temos uma textura mais puxa aqui do polvilho com queijo, nós não podemos nos esquecer do sal, senão vai faltar alguma coisa no sabor aí e vai fazer bastante falta. Mas é lógico, pessoal, que a questão do sal vai depender também do tipo de queijo que você está usando para esse pão de queijo. Nesse nosso caso, estamos usando o meia cura. O meia cura ele tem uma acidez um pouquinho mais aguçada e tem menos teor de sal. Então aqui vai sempre bem uma pitadinha de sal que não pode faltar. Lembrem que eu desliguei a panela, então agora mais ainda nós estamos aqui com o calor da própria panela e agora nós vamos adicionar o ovo. Nós temos 2 ovos no receituário, porém vamos começar com apenas uma gema e um pouco de clara. A ideia é que o ovo ajude a dar a tal da liga que a gente sempre fala, né? A liga do ovo vai ajustar ou ajudar a gente a ter aí uma conexão bem legal com a nossa massa, tá? Se você colocar logo de cara os 2 ovos, o que pode acontecer? Pode dar uma desandadinha na massa. O que seria essa desandada? Ela vai ficar muito molenga, muito pastosa. E aí, há uma linha de trabalho que prefira que faça dessa forma, que preferem até depois modelar o pão de queijo com colheres e tudo mais. Nesse nosso caso, como gosto pessoal, eu prefiro que a massa esteja mais estruturada, assim como vocês conseguem ver na imagem aí. Então a gente consegue modelar com maior facilidade. Nesse momento é onde nós vamos começar a integrar mais queijo caso você precise ou se você quiser colocar novas saborizações. Nesse momento, nós já temos a nossa massa do pão de queijo clássico, tradicional, finalizada, prontinha.
Nossa, tá ficando com uma cara ótima, Bruno. Mas você pode explicar pra gente por que o queijo meia cura é o ideal para essa receita? Perfeito, ótima pergunta. O meia cura é o tradicional, é o mais comum desde lá de Minas Gerais. Mas tem uma razão por isso também. O meia cura, ele, como o próprio nome diz, já é mais curado, ele tem menos gordura. Isso é fundamental quando você vai fazer o seu pão de queijo. Um queijo mais gorduroso vai fazer com que você tenha dificuldade na estruturação da sua bolinha do pão de queijo. É por essa razão. Então, opte sempre por um queijo mais sequinho. Pode ser um meia cura, pode ser um queijo da canastra, enfim. Você tem outras possibilidades para trabalhar no seu pão de queijo. E Bruno, dá para fazer com outros queijos? Tem algum queijo que não pode ser usado? Sim, é super possível fazer com outros tipos de queijo. Eu só não aconselho os queijos mais gordurosos. Como eu sei que ele é mais gorduroso, quanto mais amarelado for o queijo, como mussarela, como um queijo prato, ali você vai ter problemas de estrutura na composição da massinha do seu pão de queijo. Mas calma, se de qualquer maneira você quiser usar mussarela ou qualquer outro queijo, faz um blend, faz esse queijo com um queijo meia cura, ou com um queijo da canastra, ou com outro queijo que tenha menos soro e menos gordura. Lembrando que os queijos brancos, tipo o queijo Minas padrão, não é o indicado para você colocar na sua produção. E mais uma coisa, dá para fazer algum outro formato de pão de queijo sem ser o da bolinha? Os clássicos são sempre as bolinhas, mas você pode fazer uma trancinha pequena, você pode colocar numa forma única e fazer como se fosse uma torta em formato do pão de queijo. A criatividade vai levar você onde você quiser, mas o mais tradicional é isso, é a bolinha, normalmente de 40 gramas, numa questão para individual, né? Uma questão ali de beliscar. E se você quiser um salgado mesmo, você vai de 60 a 70 gramas, fica um formato e um tamanho adequado. Aposto que você está cheio de ansiedade para ver esta fornada de pão de queijo ficar pronta logo. Espera só mais um pouquinho. Voltamos no próximo bloco com a receita completa. Estamos de volta com esta deliciosa receita de pão de queijo, ensinada pelo docente Bruno Bertoso. Confira agora a segunda parte. É com você, Bruno! Então, depois de transferir a massa do pão de queijo aqui para um ambiente mais tranquilo com relação à temperatura, por quê? Você precisa resfriar um pouquinho para sovar aqui a massa, para integrar ainda melhor todos os ingredientes. E aqui, ó, é a hora literalmente da mão à massa. Pode apertar bastante. Quanto mais você apertar aqui, melhor vai ficar a sua massa. E tem um detalhe importante. Talvez vocês tenham reparado que eu não usei um ovo, sobrou um ovo da nossa receita. Por que eu não coloquei? Porque a absorção de gordura da nossa massa já tinha sido adequada com um ovo apenas. Então esse outro que sobrou, você pode usar em outras preparações que você preferir. Então aqui nós já temos a nossa massa do pão de queijo completamente unificada, integrada, e nós vamos saborizar essa nossa produção. Nós teremos o pão de queijo tradicional, só com o queijo meia cura, como nós falamos, mas nós também teremos um com linhaça e teremos um com calabresa. Então, o porcionamento que nós faremos será da seguinte maneira. Uma parte vai para a linhaça, outra parte vai para a calabresa e essa outra parte será para o nosso pão de queijo tradicional. Então agora, com as três partes da massa separadas, nós vamos ainda fazer mais uma bolinha aqui para ficar bem bonito a nossa do pão de queijo tradicional. Nós vamos, de acordo com o seu gosto, colocar a calabresa. Então aqui você pode caprichar, pode colocar o quanto você quiser e faz também a mesma sova. Nossa, isso vai ficar bom demais. Quanto mais calabresa, melhor, né, Félix? Sabe o que eu pensei? Dá pra colocar também presunto ou então Bacon. Nossa, o de bacon vai ficar animal.
Lembrando, gente, você, se preferir, pode fazer a bolinha separada e rechear com o que for melhor da sua conveniência. Então nós temos o pão de queijo tradicional, a massa pronta, temos a com calabresa e agora eu vou colocar a linhaça. Também a gosto, tome bastante cuidado para não exagerar, porque senão pode alterar completamente a saborização do seu pão de queijo. Então aqui nós já temos os 3 sabores já integrados à massa e a partir desse momento nós já estamos prontos para fazer o boleamento. Vamos fazer? Então agora chegamos no momento do boleamento, vamos montar o nosso pão de queijo. Vamos começar então aqui com o pão de queijo tradicional. A sugestão que eu deixo para vocês, pessoal, é usarem a referência de 40 gramas para cada bolinha, para que se tenha um padrão. Mas você pode escolher o tamanho que você quiser. Então estamos agora com 28 gramas. Olha, eu gosto dessa precisão porque assim não tem briga. Todos com o mesmo peso, mesmo tamanho. Olha que capricho, tudo perfeitinho. 40 gramas. Vamos apertar bem essa massinha para que tudo esteja bem conectado, bem integrado. Você pode tanto fazer isso à mão, como eu estou fazendo aqui, pode fazer dessa forma. Se preferir fazer na bancada um boleamento daqueles clássicos, também é uma possibilidade. Então, fez isso, vai posicionar aqui no seu tapete de silicone, que eu tenho isso aqui por conta da nossa cozinha profissional. Mas você em casa talvez não tenha, também não se preocupe, você pode fazer esse boleamento e colocar para assar numa forma que já tenha todo o processo aí antiaderente, ou se também não for antiaderente, é só passar um pincelzinho de azeite ou de óleo ou até de manteiga derretida que você terá o mesmo resultado aí na sua montagem, ok? Então vamos seguindo com o nosso boleamento aqui do nosso pão de queijo. Areta, eu já sou desse que gosta do grande, sabe? Eu gosto de fazer um lanche, eu gosto de rechear, colocar bastante cheddar. Eu gosto dos pequenininhos que dá pra comer bastante. Então agora nós temos já o nosso pão de queijo com linhaça. Esse aqui eu posso garantir que o sabor fica incrível, bem diferente, bem leve. Então eu tenho certeza que vocês vão adorar também. Você pode trocar a linhaça, substituir por qualquer outro grão que você quiser, desde que ele seja macio. Você pode ter o gergelim, você pode ter uma quinoa, enfim, vai depender do que você mais gosta em casa. Então, o mais importante é se aventure, faça diferente, que eu tenho certeza que essa experiência gastronômica vai ser muito rica para você. Vamos para a nossa terceira bolinha. Bolinhas, lembrando vocês, de 40 gramas. Ah, chefe, eu quero fazer do tamanho de salgado que eu compro na rua, aí, que eu compro nas vitrines das lanchonetes, das padarias. Você pode 60, 70, até 80 gramas, dependendo também do quanto tá a sua fome, o seu apetite, mas sempre levando em consideração que nessa questão dos pesos o bom senso é o que manda. Então, temos os 3 tipos de pães de queijo já prontos para irem ao forno, mas antes eu vou colocar um pouquinho de queijo parmesão em cima do pão de queijo tradicional. Eu vou pegar então mais um tapete de silicone que vai ajudar a gente a levar ao forno os nossos pães de queijo. Então, nós temos a transferência de uma para outra e, gente, eu posso garantir para vocês que o resultado disso aqui será incrível. E o mais legal é depois vocês contem pra gente o que vocês acharam aí, se deu tudo certo ou se vocês fizeram de sabores diferentes. Eu acho que é interessante a gente trocar essa ideia também em um outro momento. Então agora
nós vamos levar esses pães de queijo ao forno e você vai considerar o seu forno convencional de 180 graus e comece o assamento até 20 minutos ou, dependendo de como for, até dourar o seu pão de queijo. Bruno, olhando esses pães de queijo aí, olha, me deu água na boca, ficou bonito demais. Mas surgiu uma dúvida aqui. Eu posso congelar igual quando eu compro no mercado? E se sim, em qual etapa eu congelo? Claro, é super possível. O mais importante é você respeitar as etapas adequadas do congelamento. Quais são essas etapas? Primeiro, você fez a bolinha do seu pão de queijo e congele individualmente. Nossa, chefe, mas como eu vou fazer isso? Põe numa assadeirazinha as bolinhas separadas uma da outra. Quando ela congelou individualmente, você coloca um saquinho onde você vai armazenar por mais tempo e aí sim, sela bem esse saquinho e põe para congelar o pacote completo. Por que isso? Isso evita com que não se criem aqueles cristais de água dentro do saquinho do pão de queijo. E esses cristais trazem micro-organismos, bactérias que vão facilitar para que o seu pão de queijo estrague com mais facilidade. Então, aqui é só uma dicasinha, um recado rápido de como você pode congelar, mas é possível sim. Além dessas versões que você fez hoje, tem alguma outra opção de recheio que você recomenda? Eu sempre recomendo os recheios que são mais estruturados. Evitem colocar os recheios mais cremosos ou mais líquidos. Por quê? Quando vai ao forno, normalmente ele acaba estourando o seu pão de queijo. Então, o ideal, por exemplo, quero uma goiabada, corta um quadradinho da goiabada e aí você recheia. Fica mais legal, mais seguro e mais adequado. Agora, eu quero doce de leite de qualquer forma no meu pão de queijo, aí a minha dica é, põe num potinho à parte, pega o pão de queijo, passa ali e consuma sem moderação. Dá pra fazer essa receita na Air Fryer também? Sim, é super possível. Inclusive, toda a tecnologia é bem-vinda para a gente na cozinha. É claro, sempre considere que o calor de uma fritadeira como essa, ela tem resistências diferentes, ou seja, ela passa uma desidratação para o nosso alimento, um pouquinho mais severo e mais rápido do que o forno convencional. Mas sempre fique de olho e faça sem moderação. Parece que a gente tá sentindo o cheiro daqui, não parece? Ô Bruno, você podia mandar um pra gente, hein? A estrutura dele tá maravilhosa, ó, crocante. Vamos ver o sabor. Excelente. Pão de queijo incrível, muito saboroso. Vou ter que comer inteiro isso aqui. Agora vamos ver também se o de calabresa ficou bacana. Vamos lá. Ó, também crocância, recheio legal, bastante recheio. Vamos ver o sabor. A harmonização do queijo com a calabresa, a acidez aqui do parmesão, tá? Excelente composição. Mais uma ótima opção para você fazer na sua casa. Agora, aproveite. Areta, Félix e todo mundo que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima. Então, Areta, vai testar as receitas de pão de queijo? Olha, Félix, acho que eu não vou nem esperar meus primos chegarem de Minas. Vou fazer hoje mesmo. E se você quiser aprender mais receitas incríveis e conteúdos especiais de gastronomia, acompanhe nossos próximos episódios. Siga com a gente no Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Ficamos por aqui com esses pãezinhos de queijo deliciosos que o Bruno mandou pra gente. Obrigada, Bruno. Tchau, tchau, pessoal. Tchau e até o próximo programa.